Oi, alunos! Aqui é a professora Francilane e vamos para mais uma aula de matemática, já no volume 4 do nosso PET de matemática, semana 2, e o tema dessa aula é progressão geométrica. Nós vimos na aula anterior o que é uma progressão, vimos o que é uma progressão aritmética, né? Então, uma progressão aritmética é uma sequência no qual cada termo, a partir do segundo, ele é a soma do termo anterior com uma certa razão, uma certa constante, e essa constante é chamada de R, tá certo? Então, nós vamos ver agora o que é progressão geométrica. Então, neste slide inicial, eu trouxe aqui para nós uma sequência de números. Então, eu tenho aqui 1, 3, 9, 27, 81. E aí, eu faço a seguinte pergunta. Qual é o padrão aqui entre cada um dos termos dessa sequência numérica? Então, do 1 para o 3, o que aconteceu? Do 3 para o 9, o que aconteceu? Do 9 para o 27, por aí vai. Então, se a gente for pensar, do 1 para o 3, nós multiplicamos por 3, porque 1 vezes 3 é 3. Do 3 para o 9, nós novamente multiplicamos por 3, né? 3 vezes 3 é 9. Do 9 para o 27, multiplicamos por 3 novamente. 9 vezes 3, 27. 81 do mesmo jeito, 27 vezes 3 é 81. Para a gente saber quem que seria o próximo termo, bastaria pegar o 81 e multiplicar por 3 novamente. Trouxe aqui outras sequências. 2, 4, 8, 16... Então, aqui, do 2 pulamos para o 4, nós multiplicando por 2. Do 4 para o 8, multiplicou por 2 também. Do 8 para o 16, multiplicamos novamente por 2. Então, nós podemos dizer que o próximo termo, basta a gente pegar o 16 e multiplicar por 2. Aqui, do 2 para o 6, o que a gente está fazendo? A gente está multiplicando, né, por 3, do menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 6 vezes 3 dá menos 18 e por aí vai. Então, aqui, a minha razão, agora nós vamos chamar de quê? Então, a razão da minha PG aqui é 2. Aqui, a minha razão é 3. Aqui, do menos 72 para o 24, o que a gente está fazendo? Vamos pensar aqui, ó, 72 dividido por 24. Dá 3, né? 3 vezes 4, 12, 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Então, o que a gente está fazendo aqui? Do 72 para o 24, a gente está dividindo, certo? Então, aqui a gente está, vou colocar aqui embaixo, a gente está dividindo por menos 3, porque para dar positivo, né, menos 72 dividido por menos 3 dá 24, e 24 dividido por menos 3 vai dar menos 8. Então, eu posso dizer que a minha razão aqui é igual a menos 3, correto? Que é menos 3, né? Aqui, do 5 para o 5, o que eu fiz? Multipliquei por quem? 5 vezes quanto que dá 5? Vezes 1, né? Aqui novamente vezes 1 e aqui novamente vezes 1. Essa PG aqui, ela é constante, tá, gente? Porque ela não aumenta nem diminui. Então, a razão da minha constante aqui é 1. Ou seja, toda vez que a razão da minha sequência for 1, a minha sequência ela será constante. Vamos então para a próxima aqui. Essas sequências, então, elas foram construídas de forma que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior multiplicado por uma constante.
E essa constante é o que a gente vai indicar por quê. E ela é chamada de razão da progressão geométrica. E progressão geométrica a gente conhece também, pessoal, como sendo PG, tá? Progressão geométrica. Ok, temos aqui alguns exemplos, né? Nós temos aqui essa progressão 2, 4, 8, 16, no qual a razão é 2. Ela é uma PG crescente. Essa aqui na verdade, são as sequências que nós analisamos no início, né? A razão é 3 e a PG ela é decrescente, certo? Porque aqui vocês podem ver que os valores, eles vão o quê? Eles vão diminuindo, né? Do menos 2 para o menos 6, está caindo. E aqui, nós temos a razão é menos 1/3 e a PG ela é alternante, ou seja, ela nem cresce, em momentos ela cresce e em momentos ela decresce. E aqui, no qual nós vimos que é a PG constante, razão igual a 1. Bom, vamos falar da fórmula do termo geral de uma progressão geométrica. Observe que, consequentemente, cada termo de uma PG, a partir do segundo, pode ser obtido multiplicando-se o termo anterior pela razão da PG. Isto é, então, se a gente for pegar lá, né, a partir do segundo termo, então a gente sabe que o segundo termo é o A2, que nós vimos na aula anterior. O A2, ele é o quê? O A1 vezes a minha razão. E quem é a razão da minha PG? É o quê? Quem que seria o meu terceiro termo? Ele vai ser o segundo termo, que é o A2 vezes Q. Então, sempre o termo anterior vezes Q. O A4, que seria o quarto termo, é o termo anterior. Quem é o termo anterior do A4? É o A3, que é o terceiro termo, vezes a razão. Agora, quem que é o A5? É o A4 vezes o Q. E isso aí a gente pode ir fazendo até infinitamente, né? Porque a gente pode ter uma PG finita ou infinita. Então, se a gente quiser o enésimo termo, que é o que a gente chama de AN, o AN, ele é o termo anterior. E quem que é o termo anterior do AN? É o AN menos 1. Isso vezes a minha razão, que é aqui, tá certo? Então, o AN, ele pode ser escrito como isso aqui, o termo anterior vezes a minha razão. E aí, nós temos o seguinte, o A1 para o A2, a gente multiplica pela razão, o A2 para o A3 multiplica novamente, vai multiplicando, isso aqui infinitamente. E assim, partindo do primeiro termo, nós podemos obter qualquer outro termo da PG. Basta o quê? A gente multiplicar pela razão uma quantidade adequada de vezes o primeiro termo. Vamos ver que quantidade é essa? Então, a gente tem aqui o A2. Quem que é o A2? Ele é o A1 vezes o quê? Quem que é o A3? Ele é o A1, só que aqui do A1 para o A3 eu multipliquei a razão quantas vezes? 1, 2. Então, por isso que é vezes Q ao quadrado. Do A1 para o A4, o que aconteceu? Eu multipliquei por Q 3 vezes, né? 1, 2, 3. Então, eu digo que o A4, ele é o primeiro termo, vezes a razão, elevado a 3, porque eu multipliquei aqui 3 vezes. O A5, quem que é o A5? Do A5 para o A1, eu tive que multiplicar 1, 2, 3, 4 vezes a minha razão. Então, por isso que eu digo que o quinto termo, ele é o primeiro vezes Q elevado a 4, que é a quantidade de vezes que eu multipliquei a razão. E o sexto termo? Qual é a relação do sexto termo com o primeiro? Eu multipliquei quantas vezes aqui o meu termo A1? Eu multipliquei 1, 2, 3,
4, 5 vezes. Então, A1 vezes Q elevado a 5. Vocês estão percebendo aqui, ó, um padrão? Se o índice é 6, a minha potência é 5. Se o índice é 5, a minha potência é 4. Se o índice é 4, a minha potência é 3. Se o índice é 3, a minha potência é 2. Então, o que está acontecendo? Eu estou sempre multiplicando pelo A1 vezes a razão elevado. O expoente aqui, ele é uma unidade a menos do que o índice do A. Então, se a gente for pensar num termo geral, se a gente for pensar aqui o AN, quantas vezes que eu multipliquei o Q? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando chegar aqui, vai ser uma unidade a menos. Então, eu multipliquei N menos 1 vezes, ó, N menos 1 vezes o Q. Então, eu posso dizer que o AN, ele é igual o A1 vezes o Q elevado a N menos 1. E olha que fantástico, aqui eu tenho a fórmula do termo geral de uma PG. Com essa fórmula, eu consigo obter qualquer termo de uma PG tendo o primeiro termo e a razão. Então, eu posso encontrar aqui, por exemplo, o centésimo termo de uma PG. Mas para isso eu preciso saber quem é o primeiro termo e quem é a razão, certo? Então, essa aqui, né, é a fórmula que nós acabamos de encontrar do termo geral de uma PG. Ok? Então, as progressões geométricas, elas podem descrever crescimentos populacionais, crescimentos de um capital aplicado a juros compostos e várias outras situações da nossa vida cotidiana. Então, por isso que é um tema muito importante trabalhado aí com vocês. E vocês vão ver também mais para frente que uma progressão geométrica, o gráfico dela, o gráfico de uma... Se a gente for colocar os termos em um gráfico, a gente vai ter um gráfico de uma função exponencial, certinho? Então, vamos praticar com alguns exemplos. Tenho aqui, determine o décimo termo. Gente, o que é o décimo termo? Eu quero descobrir quem é o A10, certo? Só fazer uma coisinha aqui. Então, o décimo termo é o A índice 10, que eu quero descobrir. Mas o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma PG. Quem que é o primeiro termo dessa PG? Ou seja, o A1. O A índice 1, que é o primeiro termo, é 1. O que mais que eu preciso? Eu preciso da minha razão. A gente chama de quê? Quem é a razão dessa PG? Do 1 para o 3, eu multipliquei por 3. Do 3 por 9, eu multipliquei por 3 também. Então, a minha razão, basta pegar um termo qualquer. Se eu pegar aqui, por exemplo, 9, e dividir pelo termo anterior. O termo anterior é 3, então eu posso dizer que a minha razão é igual a 9 dividido por 3, que é igual a 3. E o que mais que eu tenho? Eu sei que a fórmula do termo geral de uma PG é AN é igual a A1 vezes a razão elevado a N menos 1. Então, resolvendo aqui. Quem é o N? É o 10, né? Porque eu quero encontrar o A10. É igual ao A1, mas quem é o A1? É 1. 1 vezes. Quem é o Q? É a minha razão, que é igual a 3. Então, 1 vezes 3 elevado. Quem é o N? É o 10. Então, elevado a 10 menos 1. E aí, o A10 é igual a 1 vezes 3 elevado. Quanto que é 10 menos 1? 9. E aí, o A10 é igual a 3 elevado a 9. Aí a gente pode resolver, né?
Pode pegar uma calculadora aí e ver quanto que dá 3 elevado a 9. Mas eu não vou calcular isso porque não é necessário. Então, aqui eu posso dizer que é 3 elevado a 9 mesmo. Quando eu calcular isso aqui, vai dar um número muito grande. Então, já imaginou a gente calcular isso à mão, digamos assim? Ficaria complicado, né? Então, por isso que a gente usa fórmulas, para facilitar a vida da gente. Vamos para o segundo exemplo. Várias tábuas iguais estão em uma madeireira. Elas deverão ser empilhadas respeitando a seguinte ordem. Uma tábua na primeira vez, duas tábuas, uma tábua na primeira vez e em cada uma das vezes seguintes, tantas quantos já estejam na pilha. Bom, por exemplo, a primeira pilha vai ser uma tábua, a segunda vai ser duas tábuas, a terceira, 4 tábuas, a quarta, 8 tábuas. O que nós percebemos aqui? Nós temos uma sequência de termos. Então, aqui eu tenho eu tenho o 2, eu tenho o 4, eu tenho o 8 e é lógico que se a gente quiser descobrir quem é o próximo termo aqui, basta a gente descobrir qual que é a razão, né, dessa PG. Então, se a gente for pensar aqui, do 1 para o 2, multiplicou por 2 mesmo. Então, aqui multiplicou por 2, do 2 para o 4 multiplicou por 2, do 4 para o 8 multiplicou por 2. O próximo termo seria 8 vezes 2, que é 16. Então, eu sei que a minha razão aqui é 2. O que mais que eu posso descobrir? O primeiro termo, né? O A1 é igual a 1. O que é que pediu? Determine a quantidade de tábuas empilhadas na 12ª fila. Então, fila não, pilha. O A12 é o que eu quero descobrir. E eu sei que para a gente calcular o termo geral de uma PG é AN é igual ao primeiro termo vezes a razão elevado a N menos 1. Basta substituir e aí eu tenho o A, quem que é o N? É o que eu quero descobrir. Quero descobrir então o A12. É igual ao A1, quem é o A1? É 1. Vezes a razão, quem é minha razão? É 2. Elevado a N, que é 12, menos 1. E aí, o A12 igual a 1 vezes 2 elevado, 11 menos, ou seja, 12 menos 1, 11. E aí, o A12 é igual a 2 elevado a 11. E aí, basta a gente descobrir o que é 2 elevado a 11, né? Dá 2048. Então, o A12 igual a 2048. Então, nós teremos 2048 tábuas, certinho? Vamos para o próximo exemplo. Qual é o 15º termo da PG? Então, aqui, novamente, eu tenho uma PG de razão 2, que eu estou sempre multiplicando por 2, e aí eu quero o 15º termo, então o A15, e eu sei que AN igual, isso aqui é a fórmula, né, gente? Vou fazer ela de outra cor aqui. A gente sabe que AN igual ao primeiro termo vezes a razão elevado a N menos 1. E aí, o A15 é o que a gente quer descobrir. A gente sabe que o primeiro termo é 1 e a gente sabe que a razão é 2. Então, resolvendo aqui, o A15 igual, quem é o A1? É 1, vezes, quem é a razão? É 2, elevado a N, que é 15, menos 1. E aí, o A15 igual
1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, então 2 elevado a 14. E aí, resolvendo, o 2 elevado a 14 vai dar 16.384. Então, o A15 igual 16.384. Alternativa correta, letra C. E vamos resolver então por último esta aqui, ó. Que é até uma questão aí do PET de vocês. Em uma progressão geométrica em que A1 é 3 e a razão é 5, determine. Letra A. O termo geral dessa sequência em função do seu primeiro termo, que é o A1, e de sua razão, que é o Q. Então, a gente sabe que o AN ele é igual ao primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1. E aí, teremos então o AN vai ser igual o A1, que é 3, vezes a razão, que é 5, elevado a n menos 1. E aí, tem mais o que fazer aqui? Não. Esse aqui, então, é o que pediu, né? Opa! Essa fórmula aqui já é o que foi pedido, que é o termo geral dessa sequência em função do primeiro termo e da razão. Pronto, resolvemos a letra A. Letra B, o valor do sétimo termo dessa sequência. Então, eu só substitui aqui, né? O n vai ser 7, então eu quero descobrir o A7, que vai ser igual a 3 vezes 5 elevado a n, que é 7, menos 1. E aí, o A7 igual a 3 vezes 5 elevado a 6. E aí, o A7 é igual a, só um minuto, 3 vezes 5 elevado a 6, que vai dar 15.625. Isso aqui vocês podem estar fazendo na calculadora, tá, gente? E aí, o A7 é igual, isso aí, vezes 3 dá 46.875. Ok? Então, a nossa aula sobre PG é isso. Nós vimos o que é uma PG, descobrimos qual que é a fórmula que nos ajuda a determinar o termo geral e resolvemos alguns exemplos aí de aplicação. Então, bora fazer as atividades lá da lista. Qualquer coisa é só me chamar e nós nos vemos na próxima aula. Até mais!